A ansiedade é falta de fé? O cristão ansioso está em pecado? Hoje vamos conversar sobre como a espiritualidade, quando bem compreendida, pode ser um fator de proteção emocional, confirmado tanto pela Bíblia quanto pela psicologia. Eu, Mariane, Rose e Rafaela vamos discutir um pouco sobre o tema. Baseada no Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, o DSM-5, os transtornos de ansiedade compartilham características que envolvem o medo e a ansiedade, que são respostas humanas distintas. O medo é a resposta emocional a uma ameaça iminente, que prepara o corpo para lutar ou fugir. A ansiedade é a antecipação de uma ameaça futura, que gera tensão, vigilância e preocupação constante. Ela deixa de ser normal e passa a ser um transtorno quando é excessiva e persistente, geralmente durando ali por mais de 6 meses, e começa a trazer prejuízo na vida do indivíduo, no aspecto social, acadêmico ou profissional. E muitas vezes passa a evitar situações ali que superestimam, ou seja, aquele perigo que teme. O DSM-5 organiza os transtornos de ansiedade conforme a idade típica de início. Ansiedade de separação é o medo excessivo de se afastar das figuras de apego. O mutismo seletivo, a pessoa fala normalmente, mas não consegue falar em situações sociais específicas, como a escola, por exemplo. Fobia específica é um medo intenso e desproporcional de objetos ou situações como animais, altura, sangue ou ambientes fechados. A ansiedade social é o medo de ser avaliado negativamente, humilhado ou rejeitado. Transtorno de pânico são os ataques inesperados e a preocupação constante em ter novos episódios. O agorafobia é o medo de lugares onde escapar pode ser difícil ou a ajuda pode não estar disponível. TAG, transtorno de ansiedade generalizada, é a preocupação excessiva em várias áreas da vida, com sintomas como tensão muscular, irritabilidade e insônia. Ansiedade induzida por substâncias ou condição médica é quando a causa é fisiológica, normalmente ali por conta de medicamentos, outras substâncias também. Portanto, os transtornos de ansiedade não são apenas aquela preocupação exagerada. São condições clínicas persistentes que envolvem o medo, a evitação, o sofrimento e o prejuízo funcional, e que precisam ser diferenciadas pelo tipo de situação temida e pelas crenças associadas. Quando a gente fala de saúde mental dentro do contexto religioso, existe um ponto muito delicado. Ao longo da história, muitas vezes, a doença mental foi interpretada como pecado ou falta de fé. E isso não é só uma questão teórica, isso tem consequências muito reais. Quando alguém acredita que está sofrendo porque não tem fé suficiente, essa pessoa não busca ajuda. Ela se culpa, e essa culpa vai se transformando em vergonha, em isolamento, e isso piora ainda mais quadros como ansiedade. O artigo ele mostra que esse tipo de visão afasta o indivíduo do tratamento adequado, inclusive do acompanhamento psicológico e médico, porque, no fundo, ele passa a acreditar que o problema é espiritual apenas, e não algo que deve também envolver fatores biológicos, emocionais e sociais. É aí que a gente entra num ciclo muito perigoso, que gera o sofrimento, que gera culpa, que gera silêncio, que gera mais sofrimento. Além disso, essa ideia reforça o estigma. A pessoa ela não se sente acolhida nem dentro da própria comunidade de fé, quando na verdade deveria ser o contrário. Por isso também tem uma frase que resume muito bem essa reflexão. A fé mal interpretada adoece, a fé bem compreendida acolhe. E o próprio artigo aponta esse caminho. Quando a espiritualidade é vivida de forma saudável, ela promove apoio, sentido de vida, acolhimento e até melhora no prognóstico do tratamento. Ou seja, o problema não é a fé, é a forma como ela é interpretada. A fé, ela pode ser um lugar de cura ou um lugar de culpa.
No capítulo 10 de Lucas, no versículo 38 ao versículo 42, diz assim: Quando eles seguiam viagem, Jesus entrou numa aldeia. E certa mulher, chamada Marta, hospedou-se em sua casa. Marta tinha uma irmã, chamada Maria, que, assentada aos pés do Senhor, ouvia o seu ensino. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: O Senhor não se importa com o fato de minha irmã ter deixado que eu fique sozinha para servir? Diga-lhe que venha me ajudar. Mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Nesse texto, podemos compreender que existiam algumas características principais naquele contexto. Marta estava agitada, se sentindo insuficiente em fazer aquele trabalho sozinha. Seus pensamentos estavam acelerados, mas principalmente perdeu o foco do que era essencial naquele momento. Ela estava ansiosa, e a ansiedade de Marta provocou um questionamento sobre a sua fé, pois naquele momento ela tirou o foco do que era essencial, o que fez ela se afastar de um relacionamento com Jesus. E o portador da ansiedade, que nesse caso era Marta, exemplifica que age por conta própria. Jesus diz: uma só coisa é necessária. Isso mostra que a ansiedade muitas vezes vem por falta de clareza do que realmente importa. Quando tudo parece urgente, tudo pesa. A pergunta que fica é: como a espiritualidade pode proteger da ansiedade? É interessante notar que houve uma mudança de visão na psiquiatria. No século XIX, Freud e Charcot associavam religiosidade a quadros neuróticos, criando um estigma histórico. Hoje, a pesquisa mostra que é diferente, pois a espiritualidade pode sim favorecer a saúde mental, desde que envolva acolhimento, suporte social, propósito de vida e compreensão correta da doença. O problema aqui não é a fé, é o uso inadequado dela. Quando a doença mental é vista como falta de fé, pecado ou ação demoníaca, a pessoa tende a se afastar do tratamento e também sofrer mais. No entanto, quando a comunidade religiosa oferece ali o acolhimento, a integração, ela se torna um fator de proteção. Diante disso, é necessário destacar que fatores psicológicos versus recursos espirituais podem ser utilizados ali como um coping religioso no enfrentamento. Por exemplo, o isolamento é enfrentado com comunidade e acolhimento. Pensamentos catastróficos encontram equilíbrio no verso bíblico que encontra em Filipenses 4, versículos 6 ao 9, que orienta a trocar a preocupação por oração e bons pensamentos. No texto diz: Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Outro exemplo é o excesso de controle, que pode ser aliviado ao lançar sobre Deus as ansiedades. E isso encontra base em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, que diz assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Outro exemplo é a falta de esperança, que pode ser restaurada pelo Salmo 23, que reforça o cuidado e a segurança. E esse texto é bem conhecido, não é mesmo? O excesso contínuo, por fim, encontra resposta na oração, no descanso e na confiança. Vale ressaltar que a espiritualidade ela não vai substituir o tratamento de forma alguma. Isso porque as doenças mentais elas são reconhecidas como condições orgânicas, multifatoriais, descritas ali no DSM-5. Reforçando então, espiritualidade não substitui o tratamento, mas complementa, porque favorece a adesão, a esperança e o suporte ao indivíduo que está
sofrendo com ansiedade de fato. O artigo ele vai trazer um alerta muito interessante a respeito da autoajuda religiosa. Isso porque ela é focada no indivíduo e em soluções rápidas que podem aumentar, né, podem desencadear culpa, frustração e isolamento. Mas a proposta bíblica, ela é o oposto, ela é diferente, porque enfatiza a comunidade, enfatiza a hospitalidade e a compreensão correta da doença, retomando ali a sua causa orgânica, né? E também a questão multifatorial. Por fim, assim, a espiritualidade, ela protege da ansiedade, porque ela oferece pertencimento, esperança, reorganização dos pensamentos, entrega do controle e prática de descanso, sempre aliadas ao cuidado profissional. E aí eu queria fazer uma reflexão para você que está ouvindo a gente agora. Como a sua espiritualidade tem contribuído para a saúde emocional? Ela tem sido um lugar de acolhimento ou um lugar de cobrança? Porque muitas vezes, sem perceber, a gente internaliza discursos que machucam. Tipo, se estivesse bem com Deus, não estaria assim. Ou eu preciso dar conta sozinho. Mas isso mostra algo muito importante. A espiritualidade, quando bem compreendida, não afasta do cuidado, ela aproxima. E aqui entra um ponto essencial: oração e terapia não competem. Fé e psicologia não são opostas. Na verdade, elas se complementam. Você pode orar e também fazer terapia. Você pode ter fé e também precisar de ajuda profissional. Uma coisa não anula a outra. Pelo contrário, quando juntas, elas fortalecem o processo de cuidado. A oração pode trazer conforto, esperança, sentido. A terapia ajuda a organizar as emoções, compreender padrões, desenvolver recursos internos. E o mais bonito é perceber que até nas narrativas bíblicas, como o artigo aponta, existem princípios de cuidado que são muito próximos daquilo que a gente entende hoje como saúde mental: acolhimento, escuta, paciência, suporte. Ou seja, não é sobre escolher entre fé e ciência, é sobre integrar. Então, fica esse convite para você refletir. Sua fé tem sido um espaço seguro para você existir como você é, inclusive nas suas dores? Ou tem sido mais um lugar onde você se sente que precisa esconder o que está vivendo? Porque uma fé saudável não exige perfeição, ela oferece acolhimento. E talvez o primeiro passo de cuidado seja já exatamente esse: se permitir ser cuidado por Deus, pelas pessoas e também pela psicologia. A espiritualidade não cura a ansiedade sozinha, mas com base em tudo que nós escutamos e aprendemos até aqui, ela protege, fortalece e sustenta quem está em tratamento. Nós queremos te agradecer por ter nos escutado até aqui. Muito obrigada e até a próxima!